Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Sou adventista de berço, é meu grande orgulho. Sou casado com a Renata, sou advogado. Minha história começa desde o início da faculdade, quando eu comecei a trabalhar com um amigo que eu conheci também na faculdade, trabalhando no escritório dele. E eu achei que fosse crescer com ele, porque ele é muito inteligente, muito influente. Tenho 6 anos de casado. Então, quando eu e o Alan, que é o meu marido, nós viemos morar aqui na Penha, é uma casa pequena, uma casa num local que a gente não gosta muito, mas assim mesmo nós viemos morar, porque a gente tinha um plano de que o Alan, quando terminasse a faculdade, terminasse o direito, ele já estava terminando, nós então começaríamos a melhorar um pouco a nossa receita e sairíamos desse local. Quando eu terminei a faculdade, achei que fosse mudar um pouco a minha condição, mas continua a mesma. O salário não mudou, mudou muito pouco. E eu sempre almejei ter algo melhor, sempre almejei ter um emprego bom. Tanto que depois que eu terminei a faculdade, eu nunca parei de estudar, sempre estudando para poder ter uma oportunidade melhor. E não estava tendo no escritório, estava sendo aproveitado, mas não valorizado. Então, eu comecei a sentir vontade de mudar de escritório. Só que as coisas começaram a sair dos eixos, né? Os planos que a gente tinha feito não foram bem aqueles que a gente queria que acontecesse. Estava demorando muito e nada acontecia. E isso começou a me angustiar, comecei a ficar muito chateada. Então, às vezes, vinha do mercado e olhava o local onde eu morava e me entristecia porque eu não queria estar ali. E eu comecei, então, a ouvir uma voz das ofertas. Simplesmente ouvia isso, das ofertas. E ficou assim por 1 ano, mais ou menos. Até que eu conheci um professor no curso de pós-graduação e ele me ofereceu uma oportunidade. O salário seria o mesmo, mas a perspectiva de uma melhora foi o que me motivou a mudar de escritório. Ele disse que eu seria professor, enfim, então foi o que me motivou a mudar. Então, só que também não foi essa a realidade. Foi uma segunda decepção. E eu tentando melhorar, mas nunca conseguindo.
Até que eu falei, vou mudar de escritório. E comecei a espalhar currículos. Distribuindo para vários escritórios. Fiz assinatura em sites de colocação profissional. Mas nunca sequer ligaram para mim. Nunca fui chamado. E as portas totalmente fechadas. E os amigos dele falando, mas é impossível isso, você tem um currículo ótimo. Como que nunca te ligaram? Você deve ter dado o endereço errado, o telefone está errado, é impossível. Não acredito. Nesse mesmo tempo, a minha esposa, ela ouvia, ela sentia o Espírito Santo falar com ela, para ela fazer um plano de oferta. Eu sou mais apegada a essa questão financeira, sou mais assim, pão dura, vamos dizer, né? E aí não tinha essa tradição, né, como muitos, né, de ter uma oferta sistemática. Você dava de acordo com o que você sentia, R$2, R$10, enfim. Mas a gente não tinha aquele plano financeiro com Deus. Então a gente decidiu, vamos começar então com 3%, porque eu não estava acreditando muito que as coisas iam se resolver, né? Vamos dar 3%. E a gente não tinha esses 3% para dar, a gente tirou do que não tinha. E aí começou a sobrar. Então vamos para 5%. E aí eu fiquei nesse 5, querendo passar para 10, mas 10 para a gente era muito. E aí a gente foi, um belo dia, a gente foi para a igreja lá, Central do Rio. E um pastor começou, ele só pregou sobre isso. Foi pra gente mesmo, a pregação foi pra gente. E aí eu falei, Alan, é isso que a gente vai fazer. A gente não tem como fazer, mas a gente vai fazer dessa forma. Vamos sair daqui e a partir de então a gente vai começar a dar os 10%. E eu não me lembro exatamente se foi no primeiro mês, no segundo mês, mas logo depois que a gente começou a dar os 10%, que a nossa vida mudou. Até que um amigo me ofereceu uma sociedade, me propôs uma sociedade. Ele falou assim, Alan, sai do escritório onde você está, que vamos montar um escritório. Mas eu falei, mas eu preciso ter um mínimo, eu não posso começar do zero. Eu tenho minhas despesas, sou casado, tenho minhas despesas, então preciso de um mínimo, pelo menos, para poder cobrir as despesas. E ele falou, não, sai, e o que faltar para a gente cobrir esse mínimo, para você cobrir as suas despesas, eu completo. Então, se faltasse tanto, ele completava o outro tanto. Até que então a gente falou, não tem saída. Vamos então no Fernando, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí nós fomos então com ele, o Alan começou a trabalhar nesse escritório, eu muito com medo, e a gente orando, a gente buscando. E assim foi. Aí no primeiro mês o Fernando colocou R$800 do que precisávamos, no segundo mês já foi melhor, ele só deu 300, e no terceiro mês, quando a gente conseguiu aquele mínimo que a gente precisava, foi assim, a conta certa, o Fernando desistiu do negócio. Mas não é que ele abriu mão e, já que conseguiu a sua meta, eu vou parar aqui. Não, ele simplesmente abandonou, desistiu, sem saber até se nós tínhamos conseguido o valor. E a hora que eu estava me garantindo nele. E aí eu comecei a falar, eu estou sozinho. Né? E aí eu conversei com a minha esposa, falei, eu não quero mais sócio humano, não quero mais homem como sócio. Nosso sócio vai ser Deus. Então a gente orou, a gente botou aquele nosso plano ali no altar de Deus, conversou com Deus e propusemos um pacto com ele, de que 50% do escritório seria para ele, os outros 50% que seria a nossa parte mesmo no negócio. Se der 1.000, se der 1.500, se der 1.200, independente de quanto der, a receita do escritório nós vamos dividir com Deus. E a nossa parte, Deus vai nos abençoar e Deus vai nos sustentar. Então era 50% para Deus, 10% de dízimo do 50% do escritório, mais 10% do meu salário do Silvestre, né? Porque eu trabalho como técnica de enfermagem no Hospital Adventista Silvestre. E daí, então, começaram a aparecer muitos clientes que a gente nem sabia de onde vinham, clientes que o Alan estava processando, eles queriam virar clientes do Alan. E assim foi numa crescente que o Alan não começou a não dar conta. E a gente teve que abrir um escritório. E nessa procura, a gente encontrou um escritório num bairro chamado Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro, que é um local até de médio, classe média, um bom lugar. Tinha 2 meses, 3 meses que nós tínhamos iniciado o plano com Deus. E aí nós começamos a comprar os equipamentos, os móveis, pela fé. Nós não tínhamos certeza da liquidez. E Deus, a cada mês, foi providenciando, pagando o total do cartão e nunca a gente ficou no vermelho. E hoje, né, depois que a gente conseguiu montar o escritório, nós botamos uma plaquinha na porta, né, que este escritório tem um dono, que é Deus, e 2 administradores, que sou eu e o Alan. Em menos de um ano, que o escritório vai fazer 1 ano em maio, em menos de um ano, nós já temos um
advogado que nos ajuda e nós estamos precisando de mais um advogado. Deus, ele conduziu a gente de uma tal forma que ele viu que não era o Alan, por ser advogado, por ter 4 pós-graduações, que conseguiu o que hoje a gente tem, né? Mas foi ele, a gente confiando nele, a gente depositando a nossa confiança nele. Então, na verdade, ele nos humilhou um pouquinho, né? Para mostrar que tudo que a gente tem nessa vida é por causa dele, somente por ele. Sentimos que foi muito mais do que um plano financeiro, foi um plano de salvação. Deus estava trazendo a gente para perto dele. Nós não ficamos doentes, a nossa vida espiritual cresceu muito. Todos os dias nós fazemos o culto de manhã e de noite. Então eu digo que Deus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega da nossa vida. Então eu posso dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus, desde o princípio e desde o início. Então se eu pudesse resumir, o resultado desse plano foi um plano de salvação. Nós escolhemos a Jesus. Esse 50% que a gente dedica para Deus, a gente reverte para algumas causas da igreja, as causas missionárias e assistenciais, né? A gente ajuda algumas crianças pagando os estudos, a gente hoje está financiando um aluguel de uma igreja, hoje a gente pode dizer que tem uma igreja aberta porque a gente mantém essa igreja aberta, isso foi uma bênção para a gente. Hoje eu moro ainda numa comunidade, num lugar humilde, né? Meu sonho é ter uma casa e pelo que o escritório tem de rendimento, eu poderia morar em qualquer lugar, eu poderia comprar um apartamento na Barra, um apartamento em Jacarepaguá, pela receita do escritório, mas eu preferi honrar a Deus, preferi ser fiel a Deus. Eu escolhi ser fiel a Deus e continuar morando onde eu estou, do que pegar o dinheiro de Deus e usar para o meu próprio benefício. Então eu submeti o meu sonho ao sonho de Deus. Meu sonho é ter uma casa, ter um filho, eu não tenho ainda, mas meus planos eu depositei aos pés de Deus e estou cumprindo, estou honrando, estou sendo fiel e acredito que a minha mansão celestial está reservada. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer Lição 3. O discípulo respeita o que é sagrado. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança.
pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. A doutrina do dízimo tem sido muito questionada. Agora há pouco eu recebi a ligação de uma pessoa que tinha vários questionamentos. Algum tempo atrás, um irmão disse que não estaria mais devolvendo o dízimo porque não estava satisfeito com a forma que o pastor estava trabalhando em seu distrito. Eu queria fazer uma pergunta para algumas pessoas que têm essa posição, que têm esse questionamento. Eu pergunto a você, quem paga o pastor? E você vai me responder, bem, quem paga sou eu, sou membro da igreja, devolvo o dízimo, automaticamente quem paga o pastor. Mas eu queria dizer para você que quando você paga alguém para prestar um serviço para você, essa pessoa tem que prestar conta para você. Agora, já imaginou a situação do seu pastor, ao visitar os membros, andando pelos corredores da igreja, prestando conta para todos os fiéis dizimistas, dizendo, olha, eu estou trabalhando, estou pregando, estou visitando. Já imaginou a situação? O que eu queria dizer para você é que em Levítico diz o seguinte, Deus está dizendo assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos. Então, na realidade, Deus está dizendo que Ele é quem paga o pastor da sua igreja. Na realidade, você devolve o dízimo para Deus e com o recurso de Deus, que é o dízimo e é dele, que pertence a Deus, Ele então paga o pastor. Algumas pessoas têm encontrado escusas para não serem fiéis na devolução do dízimo. Alguns dizem assim, de repente, quem sabe alguém não esteja administrando bem os recursos do dízimo, a gente tem que tomar cuidado, não sei como que eles estão aplicando, se eles estão cuidando bem desse dinheiro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem cuida melhor do seu dinheiro, você ou seu vizinho? Lógico que você vai responder que é você. E eu continuo com a segunda pergunta. Quem cuida melhor do dinheiro de Deus? Você ou o próprio Deus? Com certeza você vai responder para mim que é o próprio Deus. Então, deixa que as pessoas que recebem do dízimo, um dia vai prestar conta para Deus. E eu digo que seria até melhor prestar conta para seres humanos do que um dia ter que prestar conta para Deus. Quem recebe do dízimo como eu, um dia vamos prestar conta para Deus do nosso trabalho, dos recursos que nós usamos, que Ele nos colocou em nossas mãos. Algumas outras pessoas dizem o seguinte, olha, eu não quero devolver o dízimo porque eu sei que deve ter alguém em algum lugar roubando, tirando o dinheiro que é de Deus para ele. E eu pergunto para você, será que no nosso meio tem alguém que pode estar usando de má fé ou usando o dinheiro de Deus? Eu respondo para você o seguinte, que infelizmente isso pode acontecer em algum lugar. Sabe por quê? Jesus tinha 12 discípulos e um desses discípulos era o traidor, que era Judas. E hoje nós somos quantos milhões de adventistas no mundo, por exemplo? Somos mais de 18 milhões. Bem, se Jesus tinha uma igreja de 12 membros, um era traidor, então se hoje nós temos uma igreja de 18 milhões de membros, quantos traidores podem existir no nosso meio? E a pergunta é, onde que pode estar esse traidor? Esse traidor pode estar em qualquer lugar, desde a conferência geral até a sua igreja. Mas só que ninguém tem escrito na testa assim, eu sou um traidor, eu sou um Judas. Agora, qual foi a atitude de Jesus para com Judas? A Bíblia diz que Jesus amou Judas até o fim. Em nenhum momento você viu Jesus falando assim para os discípulos, olha, cuidado, não coloque o dinheiro na mão dos Judas, porque ele está roubando, ele está tirando o dinheiro. Você nunca viu Jesus falando isso. Jesus, ele trabalhou com Judas até o fim, para que ele pudesse converter e andar nos seus caminhos. Então o que eu quero dizer para você é que você não foi convidado por Deus para ser um caçador de Judas. Você foi convidado por Deus para ser um discípulo fiel, a obedecer a Deus, a seguir os ensinamentos de Deus. E quando você faz isso, quando você entrega a sua vida, o seu coração para Jesus, você faz a sua parte. Você faz o que é honesto diante de você e Deus. E deixa que Deus cuida do resto. Eu conheci uma senhora que estava conversando sobre a sua igreja
falando da sua igreja para o seu vizinho, ela disse assim, olha, o vizinho disse assim, olha, eu não confio muito nesses pastores. Eu sei lá se eles estão pegando de forma indevida o dinheiro do dízimo. E ela respondeu para aquele vizinho, olha, para mim não interessa o que eles estão fazendo com o dinheiro do dízimo. O que interessa é que eu estou sendo fiel a Deus. E Deus pediu para que eu entregasse o dízimo. E assim eu faço. Esse é o convite de Deus para você que é discípulo. Você que quer ser um servo do Senhor. Você que quer seguir o caminho do Senhor. Você então faça o que é correto diante de Deus. Seja fiel e deixe que Deus cuide de tudo. Esse é o convite de Deus para você. Seja um discípulo fiel de Cristo Jesus.